A manhã de 20 de julho de 2019 começou como qualquer outra em Oxford, Mississippi. Os agentes da lei realizavam suas patrulhas de rotina, mantendo vigilância sobre a tranquila cidade. Mas exatamente às 10 horas e 23 minutos, um delegado notou algo fora do lugar, perto de uma antiga mesa de piquenique de madeira, já desgastada pelo tempo. Ao se aproximar, seu estômago se revirou. Deitada imóvel no chão estava o corpo de uma jovem mulher. Qualquer esperança de que ela ainda pudesse estar viva desapareceu em segundos. Ela havia sido baleada várias vezes. Não havia sinais de vida. O delegado imediatamente pediu reforços, e dentro de 1 hora, a cena do crime estava tomada por investigadores, peritos forenses e oficiais da lei. Eles trabalhavam rapidamente para recolher provas, conscientes de que cada segundo contava em um caso como aquele. A vítima foi identificada quase que imediatamente. Alexandria Costial, de 21 anos, estudante da Universidade do Mississippi. Mais tarde, o médico legista confirmou os detalhes assustadores. Ali havia sido baleada 9 vezes a curta distância. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Vamos começar do princípio e analisar mais de perto este caso real envolvendo Alexandria Madison Costial, a quem seus entes queridos chamavam carinhosamente de Ali. Ela nasceu em 11 de setembro de 1997, filha de Cindy e Keith Costial. Desde o momento em que veio ao mundo, irradiava uma energia contagiante e um entusiasmo ilimitado pela vida. Crescendo em St. Louis, Missouri, ao lado de seu irmão mais novo, Andrew, Ellie rapidamente se tornou o coração de sua família e de seus círculos sociais. Era o tipo de pessoa cuja simples presença podia iluminar até os dias mais sombrios. Ali tinha um magnetismo inegável que atraía as pessoas ao seu redor. Mesmo quando criança, possuía uma habilidade única de se conectar com os outros. Tratava os desconhecidos com a mesma gentileza e calor com que tratava seus amigos e familiares mais próximos. Sua generosidade não era apenas uma questão de boas maneiras. Era parte essencial de quem ela era. Tinha uma forma especial de fazer com que as pessoas se sentissem vistas, valorizadas e amadas. E por isso, tantos se sentiam atraídos por ela. Seu otimismo era inabalável, e sua capacidade de encontrar beleza até nos menores momentos a tornava verdadeiramente especial. Além de sua personalidade radiante, Ali era uma jovem dedicada e realizada. Durante o ensino médio, de 2012 a 2016, destacou-se tanto nos estudos quanto nos esportes. Era membro de destaque das equipes de atletismo, golfe e campo e pista. Suas habilidades de liderança se manifestaram em sua participação no grupo de apoio do governo juvenil e na Sociedade Nacional de Honra. Mas os talentos de Ali iam muito além da sala de aula e do campo esportivo. Ela tinha uma sede insaciável por novas experiências e mergulhava em diversas atividades extracurriculares com entusiasmo. Praticava yoga regularmente, encontrando paz na serenidade que essa prática lhe proporcionava, e participava de meias maratonas sempre que tinha uma pausa nos estudos. Sua paixão por ajudar os outros também era evidente. Ellie passou vários verões viajando para o exterior como voluntária, dedicando seu tempo a ensinar crianças pequenas no Peru e na África a falar inglês. Encontrava imensa alegria em elevar o espírito das pessoas ao seu redor, acreditando firmemente no princípio: não tenha medo de ser quem você é. Esse lema guiava suas ações e inspirava todos que a conheciam. Ela acolhia as pessoas de coração aberto, sem julgá-las por suas peculiaridades ou falhas. Sua lealdade inabalável a tornava uma amiga preciosa, e sua capacidade de ser autêntica, sem pedir desculpas por isso, era uma qualidade admirada por muitos. A ambição de Ellie não parou no ensino médio. Após se formar, ela perseguiu seu sonho de infância: estudar na Universidade do Mississippi, mais conhecida como Ole Miss, na cidade de Oxford. Desde criança, ela se via naquele campus, e no outono de 2016, esse sonho se tornou realidade.
Havia muitas razões pelas quais a Ole Miss sempre fora sua universidade ideal. Ela se encantava com o estilo clássico e elegante de moda prep que o campus refletia, uma estética que combinava com sua própria elegância refinada. A jovem tinha uma afinidade especial por tudo que fosse rosa e raramente era vista sem seus característicos acessórios de pérolas. Tinha uma profunda apreciação pela beleza, fosse na moda, na natureza ou na própria vida. Um de seus maiores encantos eram os pôr do sol. Ela amava ver o céu se tingir de tons rosados e alaranjados, enquanto o sol desaparecia no horizonte. De fato, gostava tanto dos pôr do sol que criou uma página nas redes sociais dedicada exclusivamente a capturá-los e compartilhá-los com o mundo. Mas havia razões mais profundas para seu amor pela Ole Miss. Ela admirava as tradições arraigadas da universidade, os professores notáveis que a inspiravam e a atmosfera vibrante que tornava a vida universitária tão empolgante. Estava especialmente animada com a presença de um grande time de futebol americano, pois sempre apreciara o senso de união que o esporte proporcionava. Ingressar na Ole Miss não era apenas uma questão de obter um diploma em negócios e marketing. Era sobre abraçar novas oportunidades, criar memórias duradouras e, acima de tudo, encontrar a felicidade. Ali não perdeu tempo em se envolver na vida do campus. Tornou-se membro orgulhosa do clube feminino Alpha Kappa Psi. Ingressou na comunidade de negócios e chegou até a fundar um clube de golfe. Sua paixão por atividades físicas permaneceu forte e, em seu tempo livre, ela lecionava aulas de yoga e pilates, ajudando outros estudantes a encontrar equilíbrio em meio às rotinas agitadas. Apesar da agenda lotada, Ali nunca permitia que seus estudos sofressem. Era meticulosa em sua gestão do tempo, garantindo que cada aspecto de sua vida recebesse a devida atenção. Ainda assim, apesar de todas as suas conquistas, havia algo que Ali sentia estar faltando: o amor. Como muitos universitários, sonhava em conhecer alguém especial, alguém que se tornasse seu companheiro para a vida. Sempre fora encantada pelo charme dos rapazes do Sul e pela calorosa cultura sulista, e esperava que seu tempo na Ole Miss a levasse a um relacionamento significativo. Ela imaginava um futuro repleto de amor, casamento, uma família feliz e filhos. No ensino médio, Ellie havia tido alguns encantamentos, mas nenhum se transformara em algo sério. Foi ao baile de formatura sem um namorado, preferindo ir acompanhada de uma amiga próxima. O amor havia lhe escapado naquele momento, mas ela permanecia esperançosa de que a faculdade seria diferente. E, finalmente, seu desejo se tornou realidade. Ellie conheceu Brandon Thelt, um colega do primeiro ano vindo de Fort Worth, Texas. Desde o instante em que se encontraram, houve uma faísca inegável entre eles. Ellie se apaixonou por ele imediatamente e, à medida que o primeiro ano avançava, tornaram-se inseparáveis. Ela o convidava para quase todas as festas, ansiosa por compartilhar cada momento de sua nova vida com ele. Embora muitos acreditassem que Ellie e Brandon estivessem em um relacionamento sério, a verdade era bem mais complicada. A conexão entre eles, se é que poderia ser chamada assim, era cheia de inconsistências e contradições. Nunca se declararam oficialmente como namorados. Nunca fizeram planos de longo prazo, nem imaginaram um futuro juntos. Em certos momentos, Brandon cortava abruptamente toda a comunicação, bloqueando o número de Ellie por semanas ou até meses. Desde o início, Ellie se sentia profundamente atraída por Brandon. Imaginava que o relacionamento deles evoluiria para algo profundo. Uma história de amor que culminaria em casamento e em uma vida juntos. Mas Brandon não era o tipo de pessoa que valorizava laços emocionais profundos. Era um manipulador egoísta. Alguém que sabia exatamente como manter Ellie presa a ele, sem jamais oferecer um compromisso real. Para ele, ela era apenas mais uma. Brandon dominava a arte de fazer cada mulher acreditar que era especial, enquanto na realidade, nunca se envolvia de verdade com nenhuma. Ele se alimentava da ilusão do romance, mantendo suas opções abertas e suas emoções trancadas.
Quando Ellie buscava clareza, ele desviava, dizendo que não era bom o suficiente para ela, que ela merecia alguém melhor, usando uma falsa humildade como arma para mantê-la sob seu controle. O relacionamento deles era um turbilhão emocional, um ciclo interminável de altos e baixos. Em um momento, Ellie se sentia eufórica, amada e valorizada. No seguinte, era consumida pela dor, duvidando de si mesma e lutando contra as lágrimas. Ao contrário de um verdadeiro parceiro, Brandon nunca fez esforço algum para se integrar à vida dela. Nunca visitou sua casa, nunca procurou conhecer seus amigos, permanecendo uma figura sombria à margem de seu mundo. A maioria dos amigos próximos de Ellie mal sabia de sua existência, e mesmo o pouco que sabiam vinha dela. E ela revelava muito pouco. Guardava o sofrimento para si, talvez até tentando se convencer de que as coisas não eram tão ruins quanto pareciam. Estava isolada, presa em um amor unilateral alimentado pela esperança dela e pela indiferença calculada dele. Antes disso, Ellie sempre fora muito aberta com sua mãe, Cindy, compartilhando os detalhes de sua vida e de seus sentimentos com total sinceridade. Cindy sabia que a filha tinha interesse por um rapaz do curso, mas Ellie nunca revelou totalmente a verdadeira natureza de sua relação com Brandon. Talvez por medo de julgamento, ou talvez porque nem ela mesma havia reconhecido o quão tóxica essa relação se tornara. Ela não era ingênua. Era apenas uma jovem de 19 anos, longe de casa, encantada com a atenção de alguém por quem nutria sentimentos. Mas por mais que desejasse, a realidade era que estava presa em um ciclo destrutivo de manipulação emocional. Avançando para o verão de 2019, um período significativo na vida de Ali, quando se aproximava de seu último ano da faculdade. Tinha acabado de completar 21 anos e decidiu permanecer no campus durante o verão. Passou aqueles meses assistindo a aulas de verão, participando de atividades extracurriculares e aproveitando a companhia dos amigos. Apesar das ocasionais turbulências emocionais causadas por Brandon, Ellie tentava focar em seus objetivos e crescimento pessoal. No início de julho, seus pais a visitaram, uma viagem que trouxe imensa alegria. Passaram momentos preciosos juntos, organizando seu novo apartamento fora do campus, fazendo compras, cozinhando e simplesmente desfrutando da presença um do outro. Ellie sentia muita falta deles e desejava que pudessem ficar mais tempo. Chegou até a implorar para que prolongassem a visita por mais um dia, mas as obrigações em St. Louis os obrigaram a retornar. Cindy mais tarde recordou sentir uma estranha tristeza ao se despedirem, uma melancolia inexplicável que não conseguia compreender na época. Ainda assim, mantiveram contato regularmente. Alai ligava com frequência para casa, atualizando os pais sobre sua vida, estudos e atividades diárias. Em 19 de julho de 2019, Ellie fez uma dessas ligações rotineiras. Era por volta das 19 horas, e ela havia acabado de acordar de uma longa soneca. Na noite anterior, ficara acordada estudando para uma prova importante, o que a deixara exausta. Conversou com a mãe, contando sobre seus planos para aquela noite. Pretendia sair com amigos para um bar. Foi uma conversa comum, sem nada fora do normal. Nenhum sinal, nenhum aviso, nada que indicasse que, em apenas algumas horas, a tragédia aconteceria. Mais tarde, às 23h52, câmeras de segurança posicionadas em frente a um estabelecimento na Oxford Square registraram Ellie saindo do bar sozinha. As imagens mostravam-na olhando para a tela do celular, caminhando na direção oposta ao local. Posteriormente, um táxi chegou para buscá-la. O motorista confirmou que ela permaneceu educada e tranquila durante todo o breve trajeto até seu apartamento. Quando o veículo parou em frente à residência, já passava da meia-noite. O motorista observou enquanto Ali descia do carro, caminhava em direção ao prédio e desaparecia no interior. A manhã de 20 de julho de 2019 começou como qualquer outra, com as autoridades patrulhando diferentes áreas ao redor de Oxford. Naquele dia, um delegado do condado de Lafayette realizava uma patrulha de rotina na cidade de Harmon, próxima ao Lago Sardis, uma região remota localizada a cerca de 48 quilômetros ao norte do campus da Ole Miss.
O policial não esperava encontrar nada fora do comum, mas ao se aproximar de um antigo ponto de pesca abandonado à beira do lago, sua ronda rotineira se transformou no início de uma investigação aterrorizante. Exatamente às 10h23 da manhã, o delegado avistou algo estranho próximo a uma mesa de piquenique de madeira desgastada. Ao se aproximar, seus piores temores se confirmaram. O corpo sem vida de uma jovem mulher jazia no chão. Ficou imediatamente claro que ela havia sido atingida várias vezes por disparos de arma de fogo. Não havia sinais de vida. O policial rapidamente chamou reforços, e dentro de 1 hora, a cena do crime estava tomada por investigadores. A vítima foi identificada quase imediatamente. Tratava-se de Alexandria Costial, estudante da Universidade do Mississippi, de 21 anos. O legista mais tarde determinou que Ellie havia sido baleada 9 vezes a curta distância. O padrão dos cartuchos espalhados pela cena sugeria que o assassino se moveu em círculo, disparando contra Ellie de múltiplos ângulos enquanto ela estava sentada no banco de piquenique, sem chance de fuga. Os investigadores encontraram 11 cápsulas de projéteis no chão de terra, além de sua bolsa, jogada em uma vala a alguns metros de distância. Dentro dela, os detetives descobriram seu crachá estudantil e sua carteira de motorista, ambos confirmando sua identidade. Enquanto os policiais reconstruíam o que havia acontecido, notaram uma ausência peculiar. O celular de Ali não estava em lugar algum. Esse detalhe, aparentemente pequeno, revelou-se crucial. O assassino provavelmente havia levado o aparelho, seja para impedir que ela pedisse ajuda, seja para eliminar evidências. As tentativas de rastrear o GPS do telefone forneceram apenas uma localização vaga em Oxford, sem informações úteis. No entanto, o relógio inteligente que Ellie costumava usar acabou se tornando uma peça fundamental na investigação. O smartwatch de Ellie estava sincronizado com seu telefone desaparecido, o que permitiu que os investigadores recuperassem as mensagens de texto duplicadas enviadas na noite de seu assassinato. Os registros revelaram uma conversa entre Ellie e uma pessoa específica, seu colega de classe, Brandon Thelt, de 22 anos. Não era uma conversa trivial. As mensagens mostravam que Ellie e Brandon haviam combinado de se encontrar logo depois que ela saiu do bar naquela noite, tendo se separado dos amigos por razões desconhecidas. Os amigos de Ellie confirmaram rapidamente o nome de Brandon quando foram interrogados. E quando os detetives perguntaram se alguém poderia ter motivos para machucá-la, o nome dele foi o primeiro a ser mencionado. Um dos colegas de quarto de Brandon o descreveu como um indivíduo profundamente misógino e arrogante, que frequentemente fazia comentários vulgares e depreciativos sobre mulheres. Tinha um histórico de manipular pessoas, fazendo promessas falsas e descartando-as quando já não serviam a seus interesses. Para aqueles que o conheciam bem, não foi surpresa que pudesse estar envolvido em algo sinistro. Com as suspeitas crescendo, os investigadores entraram em contato com Brandon, pedindo que comparecesse para prestar depoimento. Ele concordou, mas não apareceu no horário marcado. Quando os policiais ligaram novamente, ele apresentou uma desculpa frágil, dizendo que tinha bebido na noite anterior e não estava em condições de falar com a polícia. Um novo encontro foi agendado para a manhã seguinte. Mais uma vez, Brandon concordou, mas não apareceu. Desta vez, no entanto, sua ausência não foi acidental. Brandon Thelt estava oficialmente foragido. Com Brandon em fuga, as autoridades agiram rapidamente. Um mandado de prisão foi emitido e seu nome foi inserido no Banco de Dados Nacional. Os investigadores rastrearam seus movimentos por meio dos registros de celular e transações de cartão de crédito, o que traçou um mapa claro de sua rota de fuga. Os dados indicavam que ele seguia em direção a Memphis, Tennessee. Um alerta estadual foi emitido, orientando todas as forças policiais a ficarem atentas a seu veículo. Uma caminhonete escura. Em poucas horas, a força-tarefa de fugitivos da polícia de Memphis localizou um veículo com as mesmas características em um posto de gasolina nos arredores da cidade. Os agentes cercaram o suspeito, o prenderam sem resistência e encontraram provas incriminatórias dentro da caminhonete. No banco do passageiro havia uma pistola calibre .40.
A análise forense mais tarde confirmou que essa era a arma usada para matar Ali. Ainda mais comprometedor era o sangue encontrado na camisa de Brandon. Apesar das provas esmagadoras, Brandon negou veementemente qualquer envolvimento na morte de Ali. Afirmava ser inocente, dizendo não ter motivo algum para machucá-la. Mas a polícia não acreditou. Poucas horas após sua captura, Brandon Teld foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau. Depois da prisão, ele foi extraditado de volta ao Mississippi, onde ficou detido sem direito à fiança. Brandon recusou-se a cooperar com os detetives, invocando seu direito ao silêncio até que tivesse um advogado presente. Determinados a construir um caso sólido, os investigadores começaram a reconstituir suas ações nos dias anteriores ao assassinato. Descobriram que, no fim de semana da morte de Ellie, Brandon havia passado o tempo com seu grupo habitual de amigos. Testemunhas confirmaram que ele havia ido jogar boliche com eles. No entanto, o domingo teve um desfecho diferente. Naquela noite, Brandon apareceu na casa de um amigo, levando uma pistola. Nada nisso pareceu incomum. Ele chegou com um engradado de cerveja, como fazia em quase todos os encontros de fim de semana. Passaram a noite bebendo, conversando e praticando tiro ao alvo, posicionando latas vazias na cerca e revezando-se nos disparos. Brandon parecia calmo, descontraído, sem demonstrar nenhum sinal do que havia acontecido horas antes. Mas, quando o amigo acordou na manhã seguinte, Brandon já havia desaparecido. Sua caminhonete sumira da garagem, e ele havia deixado nenhum vestígio de sua presença. Brandon Teld nasceu em uma família cristã respeitada no Texas, onde foi criado com amor e disciplina. Seus pais, ambos médicos bem-sucedidos, proporcionaram-lhe uma vida confortável. O pai era dono de uma clínica particular e a mãe trabalhava em um hospital, sempre mantendo altas expectativas para o filho. Brandon cresceu amando atividades ao ar livre, como caçar e pescar, passatempos comuns entre os jovens de sua cidade. No ensino médio, jogou futebol americano, destacando-se nos esportes, mas nunca demonstrando sinais de agressividade ou violência. Não havia registros de brigas, explosões de raiva ou problemas de comportamento. Para quem o conhecia na época, Brandon era apenas mais um rapaz americano com um futuro promissor. Mas algo mudou quando ele ingressou na Universidade do Mississippi. Foi lá que conheceu Ellie Costial, em uma noite, em um bar. A atração entre eles foi imediata, mas desde o início, era evidente que Ellie gostava muito mais de Brandon do que ele dela. Com o passar do tempo, o apego de Ellie se aprofundou, e ela começou a enviar-lhe mais e mais mensagens. Eventualmente, o grande volume de textos o incomodou tanto que ele bloqueou o número dela. No entanto, como acontece em ciclos tóxicos, as coisas mudaram novamente, e logo os dois voltaram a se comunicar. Enquanto isso, a investigação sobre o assassinato de Ali prosseguia, e à medida que os detalhes surgiam, a comunidade de Oxford ficava cada vez mais abalada. Em 27 de julho de 2019, mais de 100 pessoas se reuniram em Oxford para uma vigília à luz de velas em homenagem a Alexandria Costial. Amigos, colegas e professores lamentaram a perda de uma jovem descrita como uma luz brilhante em suas vidas. Alguém que havia deixado uma marca inesquecível em todos que a conheceram. Uma pergunta ecoava entre todos. Quem poderia querer fazer mal a Ellie? A resposta, embora devastadora, era inegável. Brandon Teld. Em 23 de julho, Brandon fez sua primeira aparição no tribunal, oficialmente acusado do assassinato de Ali Costial. Mas à medida que os investigadores se aprofundavam na relação dos dois, descobriram uma revelação chocante que mudou o rumo do caso. O motivo, ao que parecia, era muito mais trágico e devastador do que qualquer um poderia imaginar. Em abril de 2019, apenas 3 meses antes de sua morte, Ellie se preparava para as provas finais do semestre da primavera. No entanto, sem que seus amigos e familiares soubessem, ela também estava concentrada em outro tipo de teste. Um teste de gravidez. Em 12 de abril, Ellie enviou uma mensagem a Brandon dizendo que temia estar grávida. A resposta dele foi imediata.
Pediu que ela não contasse a ninguém, nem aos amigos, nem à família. Disse que precisava de tempo para processar o que ela estava dizendo. 2 dias depois, Ali enviou a ele uma foto do teste. O resultado era incerto, nem totalmente positivo, nem negativo. Uma segunda linha tênue aparecia, deixando espaço para dúvida. Junto da imagem, Ellie enviou um pedido simples, porém significativo. Perguntou se poderiam se encontrar pessoalmente para conversar. Brandon não respondeu. Os dias passaram, e Ellie mandou novas mensagens, cada vez mais ansiosa com o silêncio. Quando ele finalmente respondeu, sua mensagem foi cruel e fria. Ele deixou claro que não queria discutir o assunto. Se ela estivesse realmente grávida, deveria resolver o problema imediatamente. Brandon insistiu para que ela tomasse um remédio e encerrasse a situação, dizendo que não queria ser pai, pois a paternidade arruinaria seu futuro. Foi inflexível, recusando-se a oferecer qualquer palavra de apoio ou conforto a Ellie. Se ela escolhesse ter o bebê, estaria sozinha. Ele não ajudaria, não reconheceria a criança e não permitiria que essa situação ditasse sua vida. Suas palavras eram frias, sem emoção, enquanto repetia inúmeras vezes que ela estava cometendo um erro ao querer manter o bebê. De abril a julho, Ellie continuou tentando contato, desesperada por uma conversa, uma resolução, algum nível de compreensão. Mas Brandon a evitava a todo custo. Ignorava suas mensagens por dias, respondendo apenas com frases curtas e indiferentes, deixando claro que não queria ter nada a ver com ela ou com a gravidez. Diversas vezes, Ellie pediu para se encontrarem pessoalmente, mas Brandon cancelava repetidamente no último minuto. Ainda assim, ela se recusava a desistir. Em um momento particularmente sombrio, Ellie fez uma confissão perturbadora. Ela havia tentado beber até perder a consciência, esperando que uma intoxicação alcoólica colocasse fim ao seu sofrimento. Ela listou as quantidades impressionantes que havia consumido em uma única noite. Uma garrafa inteira de tequila, 2 garrafas de champanhe, 7 latas de cerveja e uma taça de vinho. Embora fosse evidente para qualquer observador racional que esses números provavelmente estavam exagerados, a mensagem por trás deles era inegável. Tratava-se de um grito desesperado por ajuda. Muitas pessoas que conheciam Brandon o viam como um filhinho de papai, mimado. Alguém que exibia a riqueza do pai como um escudo contra qualquer consequência. Ele frequentemente se gabava de que o dinheiro do pai poderia tirá-lo de qualquer problema, que não importava o que fizesse, nunca teria de enfrentar as reais consequências. Mas desta vez, ele estava errado. As provas contra Brandon eram esmagadoras. Além das cápsulas de bala que correspondiam à sua pistola, das manchas de sangue em sua camisa e das mensagens de texto que comprovavam que ele havia se encontrado com Ellie naquela noite fatídica, havia mais uma evidência incriminadora, uma que revelava seu estado mental após o crime. Quando a polícia vasculhou o apartamento de Brandon, encontrou uma carta escrita à mão, endereçada aos seus pais. Embora não fosse uma confissão explícita, o conteúdo falava por si. Na carta, Brandon expressava culpa e remorso, reconhecendo que era uma pessoa má, mas insistindo que nada disso era culpa de seus pais. Descreveu ser atormentado por pensamentos sombrios, agravados pelo consumo de álcool, e admitiu que não via saída. Escreveu que iria ou para a prisão ou morreria, como se já estivesse resignado ao próprio destino. A carta retratava um homem que sabia que seria pego, um homem que já havia aceitado que suas ações o levariam à ruína. O advogado de Brandon mais tarde afirmou que aquilo não passava de uma carta de suicídio, uma prova de que seu cliente pretendia tirar a própria vida. A carta, somada à montanha de outras evidências, apontava para um fato incontestável. O assassinato de Ellie havia sido premeditado. À medida que os investigadores se aprofundavam, descobriram detalhes ainda mais perturbadores que reforçavam o caso contra ele. Uma semana antes da morte de Ellie, na sexta-feira, 12 de julho, Brandon fez uma viagem inesperada de Oxford até Fort Worth, voltando à casa dos pais sob o pretexto de uma visita casual. Mas o verdadeiro motivo logo ficou claro.
Enquanto estava em casa, ele recuperou sua pistola, uma arma que havia deixado para trás ao se mudar para a faculdade, e a levou de volta consigo para o Mississippi. Ele chegou até a tirar uma foto da arma e a publicou nas redes sociais com a legenda: "Finalmente trazendo meu bebê de volta para Oxford." Conforme os detetives continuavam a montar o quebra-cabeça, fizeram outra descoberta arrepiante: o histórico de pesquisas na internet de Brandon nos dias que antecederam o assassinato. Entre as buscas estavam frases como "como escapar de um crime", "como planejar um assassinato", "como amarrar pessoas" e "como atraí-las para uma armadilha." Ele também pesquisou sobre máscaras táticas e silenciadores de armas. Ficava evidente que Brandon havia dedicado tempo considerável à elaboração de seu plano, garantindo que, quando chegasse o momento, ele estaria pronto. O advogado de defesa tentou argumentar que pesquisas na internet, por si só, não provavam assassinato premeditado. Alegou que Brandon poderia ter estado apenas curioso, que as pessoas pesquisam todo tipo de coisa online sem agir com base nelas. Também insistiu que o fato de Brandon ter trazido a arma de volta ao Mississippi não era suspeito. Afinal, Oxford tinha estandes de tiro onde estudantes costumavam praticar. Mas a promotoria não acreditou nessa versão. No dia 17 de julho de 2019, Brandon finalmente quebrou seu longo silêncio e entrou em contato com Ali. Pela primeira vez desde abril, fingiu querer conversar sobre a gravidez. Ele insinuou a possibilidade de reconciliação, fazendo Ali acreditar que ele estava pronto para discutir o futuro deles. Ela ficou eufórica, sem imaginar que estava sendo conduzida a uma armadilha. Então, na noite de 18 de julho, exatamente às 1h53, Ellie enviou a Brandon uma mensagem com uma foto de sua barriga. Embora mal fosse perceptível, ela estava convencida de que começava a mostrar sinais da gestação. Para Brandon, aquilo foi o ponto de ruptura. A visão daquela imagem despertou nele um pavor, um que só poderia ser silenciado eliminando Ellie de forma definitiva. Naquele mesmo dia, Brandon entrou novamente em contato, perguntando casualmente se os amigos dela estariam por perto quando ele fosse visitá-la. A jovem, esperançosa e ingênua, acreditou que a insistência dele em manter sigilo se devia à delicadeza da conversa que teriam. Interpretou o pedido como um sinal de que ele finalmente estava disposto a assumir responsabilidade e resolver a situação em particular. Sentindo um enorme alívio, misturado à ansiedade, Ellie aceitou se encontrar com ele sem testemunhas. Convencida de que Brandon finalmente queria escutá-la e resolver as coisas juntos, ela não suspeitou do perigo. Na realidade, Brandon não tinha intenção alguma de oferecer apoio. Seu único objetivo era garantir que ela estivesse sozinha, longe de olhares curiosos, e que ninguém pudesse rastrear seu paradeiro depois que ela partisse com ele. Quando o dia 19 de julho chegou, Brandon ainda ajustava meticulosamente seu plano. Confirmou o horário do encontro mais uma vez, solidificando o combinado. Os dois decidiram se encontrar depois que Ellie saísse do bar, e ela prometeu ir embora mais cedo para que nada interferisse na tão aguardada conversa. As câmeras de vigilância mais tarde registraram a caminhonete de Brandon, com a placa claramente visível, seguindo em direção à residência de Ellie, exatamente às 1h14 da manhã. A mesma câmera depois capturou o veículo voltando na direção oposta, confirmando que ele havia levado a jovem para algum lugar. Dados de GPS corroboraram isso, mostrando que os celulares de Ellie e Brandon estavam próximos enquanto viajavam por Oxford. Destino, o Lago Sardes. Brandon havia bebido pesadamente durante todo o dia, mergulhado no álcool muito antes de buscar Ellie. Quando chegaram ao local isolado, ele continuou bebendo, ficando cada vez mais volátil e imprevisível. Sentados em um velho banco de piquenique à beira d'água, começaram a conversar. Ali, ansiosa e nervosa, tentava fazê-lo entender seus sentimentos, fazê-lo ver que aquilo era sobre mais do que apenas ele. Mas à medida que a conversa avançava, o temperamento de Brandon explodiu. Enfurecido com a situação e incapaz de aceitar a realidade, ele voltou furioso para sua caminhonete. Ellie não fazia ideia do que estava prestes a acontecer.
Momentos depois, Brandon retornou, agora com a pistola em mãos. Sem hesitar, levantou a arma e abriu fogo. Alai não teve chance alguma. Foi atingida ao menos 9 vezes, a força dos disparos a lançando para trás, seu corpo caindo sobre a mesa. Uma das balas chegou a se alojar na madeira, marcando o lugar onde ela passou seus últimos instantes. Testemunhas relataram ter ouvido múltiplos disparos entre 2 horas e 15 minutos e 2 horas e 30 minutos da manhã. Mas quando alguém percebeu que havia algo errado, já era tarde demais. Exatamente às 10 horas e 3 minutos, segundo dados de GPS, ambos os celulares começaram a se mover de volta para Oxford. Brandon, agora assassino, não perdeu tempo se lamentando pelo que havia feito. Menos de 1 hora após retornar à cidade, pesquisou na internet como monitorar canais de rádio da polícia. Logo depois, buscou notícias relacionadas ao Lago Sardes, provavelmente querendo saber se o corpo de Ali havia sido encontrado. Nas horas seguintes, seu celular continuou emitindo sinal das mesmas torres que o de Ellie, até que o dela perdeu sinal abruptamente. Os investigadores concluíram mais tarde que Brandon havia desligado o telefone antes de descartá-lo. E então, como se nada tivesse acontecido, ele foi se encontrar com os amigos, bebeu cerveja e chegou a exibir sua pistola. No dia 22 de agosto, Brandon compareceu ao tribunal para uma audiência de fiança. No entanto, em vez de prosseguir como planejado, seu advogado tomou uma decisão estratégica. Retirou o pedido de fiança e solicitou ao juiz que ordenasse uma avaliação psicológica de seu cliente. Foi uma jogada calculada, uma tentativa de adiar o caso e, possivelmente, reduzir a sentença ao retratar Brandon como mentalmente instável. O juiz aprovou ambas as moções, garantindo que Brandon permaneceria preso sem fiança enquanto passava pela avaliação psiquiátrica. Uma semana depois, em 30 de agosto de 2019, Brandon retornou ao tribunal, onde foi formalmente acusado do sequestro e assassinato de Alexandria Costial. No Mississippi, tais crimes poderiam resultar na pena de morte. A avaliação psicológica concluiu que Brandon era plenamente são e capaz de enfrentar julgamento, o que significava que ele não poderia usar instabilidade mental como desculpa para suas ações horrendas. Apesar das provas esmagadoras contra ele, Brandon declarou-se inocente. Sua defesa continuou tentando argumentar que não havia provas concretas de que o crime fora planejado, tentando criar brechas no caso da promotoria. Mas as evidências digitais, os dados de GPS, os resultados forenses e suas próprias pesquisas na internet contavam uma história diferente. Quando o ano de 2020 chegou, o processo legal ainda estava em andamento. A pandemia causou atrasos significativos no sistema judiciário, adiando o julgamento de Brandon. Quando o tão aguardado julgamento finalmente começou, Brandon Teld tomou uma decisão chocante. Uma que pegou muitos de surpresa. Após meses insistindo em sua inocência, após adiamentos, audiências e manobras legais, ele de repente mudou de rumo. Em 27 de agosto de 2021, Brandon aceitou um acordo judicial, admitindo sua culpa no assassinato de Alexandria Costial em troca de uma sentença reduzida. Foi uma manobra que o poupou da possibilidade de receber a pena de morte. Uma escolha estratégica feita tanto pela defesa quanto pela promotoria. As autoridades estaduais, reconhecendo as dificuldades de garantir uma sentença de morte devido aos obstáculos legais e exigências de provas, concordaram com o acordo. Assim, garantiram que Brandon Teld passaria o resto de sua vida natural atrás das grades, sem jamais voltar a ser um homem livre.